Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Helena, sou morena, tenho os cabelos castanhos, escuros, cacheados, um pouco abaixo da altura dos ombros, tenho estatura mediana, estou usando hoje uma roupa verde e atrás de mim você tem uma parede lisa verde bem clarinha. Se eu disser para você, o banco é vermelho, você pode olhar para mim e falar, ué, será que ela está falando do banco, local onde eu posso sentar? Ou será que é o banco, local onde nós fazemos transações financeiras? Realmente, se eu disser uma palavra assim, solta, você não vai saber. Isso mostra que nós precisamos do contexto para percebermos o sentido das frases e das palavras. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Então venha comigo! No nosso encontro de hoje, você aprenderá a inferir o sentido de uma palavra ou expressão no texto. Antes de nós identificarmos os sentidos das palavras, é importante que você se recorde de que todas as palavras são dotadas de sentido, de significado, que podem variar de acordo com o contexto no qual elas se apresentam. Não entendeu? Achou confuso? Calma que eu explico. Vamos pegar como exemplo a palavra vela. Ela pode significar a vela de um barco, mas ela também pode ser aquele objeto feito de cera que serve para iluminar o ambiente no qual nós estamos inseridos. Você conseguiu perceber a diferença nesses dois usos da mesma palavra vela? Vamos então a outro exemplo, só para ter certeza de que você realmente conseguiu entender bem essa questão entre o sentido da palavra e o seu contexto. Como outro exemplo, nós temos a palavra peça. Esse termo pode significar, por exemplo, uma peça de carro. E um outro sentido para essa mesma palavra peça é quando nós falamos que assistimos a um espetáculo artístico, aquela peça que acontece no teatro. Além disso, a peça também pode ser utilizada para peça de carne, quando a pessoa vai fazer um churrasco, vai fazer um almoço e vai comprar um pedaço de carne. E então, agora ficou bem clara para você essa explicação? Essa relação entre as palavras, seus sentidos e o contexto? Então vamos seguir com a nossa aula? Nós iremos explorar os sentidos das palavras em um gênero textual muito popular, as tirinhas. Antes disso, porém, nós vamos relembrar algumas características desse gênero. Vamos lá! São narrativas curtas, que contam com enredo, personagens, tempo e espaço. Elas também estão organizadas em cenas. Isso significa que a história apresenta um começo, um meio e um fim. As tirinhas podem ter como propósito comunicativo entreter, satirizar, criticar, convidar à reflexão e etc. Geralmente, para isso, elas se utilizam do humor. E onde nós podemos encontrar tirinhas? Elas podem ser publicadas em jornais, em revistas ou até mesmo em livros. Vamos a mais algumas características desse gênero textual? As tirinhas fazem uso da linguagem verbal, que é aquela que se utiliza de palavras, e também da linguagem não verbal, que é aquela que se utiliza de símbolos,
de cores, de imagens e etc. Um recurso muito utilizado nas tirinhas são os balões de fala. Eles são muito úteis porque, de acordo com o contorno desse balão, nós conseguimos perceber a emoção daquele personagem que está falando. Aliado também aos balões de fala, nós temos as onomatopeias, que são representações escritas de sons. Podem ser sons de animais, sons eletrônicos, sons da natureza. Todo tipo de som pode ser representado pelas onomatopeias. Dando prosseguimento à nossa aula, nós iremos fazer a leitura dessa tirinha do Armandinho, para depois nós observarmos os sentidos das palavras que estão presentes aqui nesse texto. Nessa tirinha, o Armandinho parece estar em sua sala de aula, porque nós vemos que tem uma mesa, uma cadeira, a sua mochila, e ele parece estar apresentando algum trabalho ou lendo o que ele produziu para a sua turma. Vamos à leitura? Armandinho diz-nos assim: a raiva é uma doença muito perigosa. É transmitida por animais contaminados e comentários e postagens nas redes sociais. Só reforçando que aqui, nesse texto, nós temos a presença tanto da linguagem verbal, que é a fala do Armandinho, quanto da linguagem não verbal. Esses elementos que eu descrevi, como a mesa, a cadeira e a mochila, mostram para nós que ele está em uma sala de aula. Então, é importante você sempre lembrar-se de que tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal estão a serviço do texto. Isso significa que tudo isso é utilizado para que a mensagem seja transmitida com mais facilidade e eficiência. Nesse texto, nós iremos analisar o substantivo raiva. Primeiro, Armandinho começa falando para nós que a raiva é uma doença que é transmitida por animais contaminados. Cachorros, gatos podem transmitir a raiva, por isso que é importante você sempre vacinar o seu bichinho. E o outro sentido para essa palavra raiva? Esse outro sentido, Armandinho explica aqui para nós por comentários e postagens nas redes sociais. Então, esse outro sentido da palavra é o do sentimento. Por causa dele, nós falamos e fazemos coisas das quais nós nos arrependemos, não é verdade? Então, perceba que como o substantivo raiva pode ter mais de 2 significados, mostrados aqui nesse texto, é importantíssimo que nós tenhamos um contexto para saber se a raiva está fazendo referência à doença transmitida por animais ou ao sentimento que tanto pode causar prejuízo para nós também, não é verdade? Dando prosseguimento à nossa aula, nós iremos fazer a leitura de uma outra tirinha do Armandinho. Essa história está dividida, organizada em 3 cenas, e nela nós vemos as pernas do pai do Armandinho, vemos o seu sapinho verde e também o Armandinho. Vamos à leitura? A história começa com a fala do pai, que diz assim: mas o que é isso, Dinho? A gente não vai visitar os mineiros? Filho, deixa eu explicar melhor. Observe que também nesse texto existe a possibilidade de o substantivo mineiros adquirir mais de um sentido.
E é exatamente essa possibilidade que causa confusão no menino e gera o efeito de humor nesse texto. Uma outra questão para você perceber é a importância do uso da linguagem não verbal. Porque no último quadrinho da cena da história, Armandinho se caracterizou como ele acha que um mineiro é. Ele colocou um capacete com uma luz, sujou o seu rosto. Então, esse recurso da linguagem não verbal foi extremamente importante para que nós possamos entender o texto. Mas vamos voltar para a análise do substantivo mineiros? Como eu disse anteriormente, ele pode ter mais de um sentido. Um desses sentidos é aquele utilizado pela naturalidade da pessoa, ou seja, pelo lugar onde a pessoa nasceu. Se aquela pessoa é chamada de mineira ou de mineiro, é porque aquela pessoa nasceu em Minas. E o outro sentido? O outro sentido foi o sentido percebido pelo Armandinho, pela profissão. Quando ele diz, a gente não vai visitar os mineiros, ele não pensou que a visita seria feita a pessoas que nasceram em Minas Gerais, mas sim a pessoas que têm como profissão ser mineiro. Não é interessante isso? A nossa língua portuguesa é muito rica. Nosso encontro está chegando ao fim e é o momento de nós recapitularmos, revermos o que foi aprendido na aula de hoje. E nesse nosso encontro, você aprendeu ou relembrou as características do gênero textual tirinhas. Nós relembramos, por exemplo, alguns instrumentos que são utilizados nesses textos, como os tipos de balões e as onomatopeias. Nós também aprendemos sobre a pluralidade em um determinado contexto. E é por isso que a nossa língua portuguesa é tão bonita, porque ela é rica de sentidos. Agora, nós chegamos ao momento no qual você vai ter que realizar uma atividade. E então, aceita o desafio? Leia a tirinha e identifique os sentidos da expressão apertar os cintos. Filho, todos nós temos que apertar os cintos. Eu nem tenho cinto. Já sei! Vamos comprar um do Batman. É meio caro, mas tem muitas utilidades. Divirta-se e aprenda com esse texto. Chegamos ao final de mais uma aula. Muito obrigada pela sua companhia e espero contar com você no nosso próximo encontro. Tchau!